Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Hoje é o vídeo do um toquezinho do Brasil, mais umas imagens de como está a situação para o Rio Grande do Sul. Também falamos da safra americana e atualização da laninha. O pessoal pode acompanhar aqui no nosso canal, aqui tem os diversos vídeos, aqui o alerta 7, calamidade no Rio Grande do Sul. A situação está estupidamente ruim no estado. Temos aqui o nosso canal, Coutinho, no YouTube, Ronaldo Coutinho. O pessoal pode dar uma ajuda no Valeu, o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. No Instagram nós temos aqui, ó, entrando aqui no Instagram, nós temos aqui o grupo VIP, clima.terra, tem o grupo VIP, onde a pessoa tem acesso a informações de previsão do tempo detalhada do Sul, Brasil e detalhes do Nordeste, é um grupo pago, onde a pessoa pode se inscrever. Só vir aqui no clima.terra, vem aqui no grupo VIP, vai saber como dar as orientações. E aqui vamos para a previsão do tempo. Antes de mostrar aqui, vamos ver o radar. Como é que está a situação? Infelizmente está confirmando aquele quadro ruim que está no alerta, no vídeo do alerta 7. Tinha uma previsão de chuva muito intensa nessa região aqui do Rio Grande do Sul que está se confirmando. Já teve um internauta que me passou os dados, a região ao sul aqui de Passo Fundo, nessa região aqui nas nascentes que vão aqui para Taquari, já choveu da meia-noite até agora 100 milímetros. Então já tem chuvas fortes nessa região aqui, que uma parte dessas águas vão descer aqui na direção de Teutônia e depois ir lá para Novo Hamburgo e Porto Alegre. Então tem aqui, ó, tá passando essa linha de chuva forte nessa região. Tem um pouco de chuva aqui no sul de Santa Catarina, tivemos trovadas com granizo aqui próximo a Chapecó, talvez passe por Chapecó, Concórdia e Santa Catarina, aqui ao sudeste Quilombo, nessas áreas. No resto do Brasil tá mais calma a situação. No Nordeste tem alguma chuva aqui na Grande Salvador, algumas áreas de chuva aqui também no litoral, entre a região de Maceió, Recife, João Pessoa, ao norte, e aqui, ó, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Vamos ver se a imagem do satélite do NEMET já voltou. Não, ainda não voltou. Então vamos aqui para a imagem no geral do Brasil. Nós temos aqui, atualizando, ó, tem concentração aqui, uma convergência de umidade nessa região aqui, ó, pegando aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte da Argentina e Paraguai. E um ar mais seco dominando aqui a parte central do país e alguma nebulosidade pegando o leste do Nordeste. Para amanhã, domingo, o sul aqui eu não vou falar porque está no vídeo do alerta 7, é só o pessoal acompanhar lá que está bem atualizado. Aqui nós temos pancadas de chuva no Amazonas, principalmente o centro-noroeste do estado, alguma coisinha em Manaus, pancadas de chuva em Roraima, na metade norte do Pará, Amapá, principalmente a costa atlântica, pouca chuva no Acre, alguma chuva aqui no norte de Rondônia, pegando a capital, grande parte de Rondônia passa sem chuva, praticamente todo o Mato Grosso do Sul sem chuva nesse domingo, alguma coisinha no extremo noroeste, o sul e leste do Pará também pouca chuva, Tocantins praticamente sem chuva, alguma coisinha no norte, aqui no Maranhão tem alguma chuva também na parte norte do Maranhão, pegando São Luís, pancadas isoladas. Toda essa área branca aqui do Nordeste, vamos dizer assim, a tendência maior é passar sem chuva. Pode ter alguma coisinha isolada. Aqui no centro-sul do Ceará, pouca coisa, mais na parte norte, pegando a capital. Pouquinho ou nada aqui no Elefantinho, mais aqui a parte traseira, alguma chuvinha que nem está dando hoje. Paraíba também, alguma coisinha aqui no leste, grande parte sem chuva. Pancadas bem isoladas em Pernambuco, desde o sertão até o litoral. Alguma coisinha fraca aqui na região de Alagoas e Sergipe, pegando mais Maceió, alguma coisa em Maceió e Aracaju. Aqui na Bahia, pancada isolada de chuva, pode ter alguma chance de chuva na região de Irecê. Pouquinha coisa, mas pode ter. E aqui no centro-leste da Bahia, pega aqui a região do sudoeste e sul da Bahia também, área de Salvador, alguma pancada isolada. Aqui o nordeste de Minas também, alguma pancada isolada, principalmente próximo à Bahia. E o norte do Espírito Santo, pegando a capital, talvez alguma chuvinha. Goiás, tempo seco, Mato Grosso do Sul, tempo seco, Rio de Janeiro, tempo seco, sul de Goiás, do Espírito Santo, tempo bom, grande parte de Minas, incluindo BH, e aqui o norte do Paraná e o Paraguai. Quando a gente vai aqui para segunda-feira, mantém pancadas isoladas aqui no Amazonas, aumenta a condição de chuva em Manaus, aumenta a condição de chuva aqui em Roraima, aqui na metade norte do Pará, Amapá também, Macabá e Belém e Marajó, o sul do Ceará, do Pará, pouco ou nenhuma chuva, Rondônia, pouca chuva, bem isolada no Acre, praticamente nada no Mato Grosso, se tiver no noroeste, tempo seco aqui no Tocantins, Goiás, ó, alguma chuva perdida pode ter aqui, ó, entre o extremo noroeste de Minas, aqui na região de Goiânia, Brasília,
Nordeste e Goiás, quem sabe por algum descuido da natureza, alguma pancada de chuva na segunda-feira. Tempo seco no Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina que aparece aqui, Paraná, São Paulo, incluindo a capital, Rio de Janeiro, a parte norte do Rio, alguma chuvinha isolada, pouca coisa. Aqui, ó, o norte, nordeste e leste de Minas, alguma pancada isolada de chuva, coisa boa. Se tiver, não é espalhado, mas ajuda. Pode pegar Governador Valadares. Espírito Santo também, pancada isolada de chuva, incluindo a capital. Alguma ajuda sim deve dar. Aqui na Bahia, nós temos o que? A parte leste da Bahia, pancada de chuva, pega aqui a região de Salvador, a Grande Salvador, em direção a Canavieiras, Porto Seguro. Pode ter alguma pancada de chuva na região de Irecê, um pouco mais espalhada. De repente, algum sortudo tem aí seus 15, 20 milímetros. Aqui no norte e nordeste da Bahia também. Até aqui, ó, do centro da Bahia para o oeste, alguma chuva perdida nessa região, assim como no sudeste do Piauí. O Pernambuco também pode ter alguma pancada perdida no sertão e um pouco mais aqui ó, no leste, pegando Caruaru, a região do Recife, Olinda, Alagoas e Sergipe também, leste da Paraíba, leste do Elefantinho. Até o interior da Paraíba, o interior do Elefantinho pode ter alguma coisa isolada. No Ceará, só aqui a região de Fortaleza, litoral norte, bem isoladamente nas outras áreas do Ceará, Piauí e aqui no norte do Maranhão também, incluindo São Luís. O acumulado de chuva de hoje até o dia 18 está indicando o quê? Boa chuva, chuva forte aqui no Roraima, norte do Pará, Amapá, norte do Amazonas. Grande parte aqui da Amazônia, indo lá para o Nordeste, tem chuva forte, pontual, mas não muito significativo. Mas tem chuva. Rondônia, alguma chuva, alguma coisinha no noroeste do Mato Grosso. Toda essa parte do Mato Grosso aqui na área do milho safrinha, pode ter chuva? Pode, mas é chuva fraca. O cinza, o verde, os tons de azuis, são chuvas bem fracas. Muitas áreas aqui vão ter só variação de nuvens, alguns pontos vão ter chuva, outros não. Muito pontualmente pode ter alguma pancada forte. Começa a melhorar mais aqui, nesse tom claro do azul, indo para esse amarelo queimado, aqui já aumenta um pouco mais a chance de chuva. Isso pega aqui o leste e nordeste de Minas, o sul de Minas, ao Rio de Janeiro, que o pessoal está precisando de chuva, talvez tenha alguma pancada de chuva dentro desses 15 dias, quem sabe lá do dia 13, 14 para frente, pegando a Serra do Rio, a Grande Rio e a Angra dos Reis. Espírito Santo também melhora, São Paulo também dá uma melhorada, inclusive a capital, provavelmente depois do dia 13, 12, 13, 13, 14 de maio para frente, a chuva melhora aqui no estado paulista, aqui na parte do extremo oeste, divisa com o Paraná, mas o centro-norte de São Paulo, pouca ou nenhuma chuva. Mato Grosso do Sul também, o norte até o leste, pouca chuva, onde está em azul e amarelo queimado, é onde a chuva é um pouquinho melhor. Provavelmente aqui no milho safrinha, deve ser ali pelo dia 12, 13, entre 11 e 13 para frente. Goiás, pouca chuva, e na área do café mineiro, aqui, tanto mineiro quanto paulista, talvez a chuva apareça lá pelo dia 10, 12, 13, 14 para frente, e pouca coisa. No Nordeste, uma boa chuva aqui no leste da Bahia, pegando aqui Salvador, boa chuva no Sergipe, Alagoas, centro-leste Pernambuco, no sertão de Pernambuco, melhora na Paraíba, melhora no Elefantinho, algumas pancadas fortes, dá uma boa melhorada no Ceará, provavelmente ali do dia, talvez ali o dia 8, 10 de maio para frente, no centro-norte do Piauí, grande parte aqui do centro-norte e oeste do Maranhão, só o sul do Maranhão, sudeste, sul e oeste do Piauí é pouco, e a metade oeste da Bahia também, assim como Tocantins. O norte Tocantins também uma boa chuva. Essa anomalia como é que fica? No extremo norte do país, bem acima do normal, no extremo oeste um pouco acima do normal, grande parte do país abaixo da média, o norte do Nordeste e normal acima, boa parte desse canto aqui do Nordeste que pega o Ceará, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, o Cealba e o leste da Bahia fica de normal acima da média, o centro-oeste e o sudeste praticamente todo ele abaixo da média, São Paulo, a parte sul acima, melhor aqui ó, na região de Curitiba, na região do sudoeste Paraná, muita chuva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e esse cantinho aqui da Argentina. Grande parte da Argentina abaixo da média, melhor aqui no centro-sul do Chile, de Santiago para baixo. E nos Estados Unidos, como é que vai ser a safra? De 3 de maio a 2 de junho, está indicando o quê? Ele deu uma mudada no quadro. Aqui na parte do meio oeste americano, pega aqui a Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, a região de Wisconsin, a área ali de Minnesota, quer dizer, sul de Minnesota, Iowa, norte de Missouri, fica abaixo da média. Não está indicando uma secura completa.
Vocês vão ver que vai ser, uma parte disso vai ser por causa da chuva, do frio que vai vir. Aqui na parte sul de Missouri, Arkansas, Oklahoma fica acima, Tennessee, Kentucky também fica bem acima, aqui Indiana e Ohio bem acima da média, principalmente Ohio, Illinois mais ou menos dentro da média, Michigan também acima da média e Wisconsin um pouco acima. Nesse período aqui, acredito que não vai atrapalhar a parte do plantio, porque apesar de abaixo da média vai ter chuva. E aqui também não é tão abaixo da média. Aqui talvez o excesso de chuva prejudique o andamento da safra. Quando chega aqui de metade de maio a metade de junho, continua um pouco seco aqui na região do meio oeste e centro dos Estados Unidos, as Dakotas, Kansas e Nebraska também, ali Minnesota, Iowa fica um pouco abaixo, e aqui já volta a ficar mais de normal acima, dentro do normal em Illinois, Indiana e Ohio próximo do normal acima, e assim mais ao sul, um pouco mais acima aqui também na região do Wisconsin e Michigan. Essa parte aqui fica um pouco abaixo da média. Nos 46 dias, 45, nós temos um pouco mais abaixo da média aqui, ó, entre as Dakotas, Kansas e Nebraska, e aqui a região de sul de Minnesota, Iowa e norte de Missouri. E Illinois também um pouquinho abaixo. E aqui fica mais acima da média, que chove mais nessa região aqui, pode atrapalhar, assim como Wisconsin e Michigan também. Não estou vendo nenhum período assim exageradamente seco. Acredito que a safra vai ter um bom andamento no plantio na região. O que mudou radicalmente foi a temperatura. Na semana passada ele colocava temperaturas acima da média. Agora está dando praticamente todo o cinturão do milho de normal a abaixo da média, até razoavelmente abaixo da média. Isso significa que pode ter risco de alguma geada, algum frio um pouco mais intenso agora nesses próximos 30 dias. Você vê que todo o cinturão do milho fica de normal abaixo da média. Aqui está acima porque a água dos Grandes Lagos começa a aquecer um pouco mais. Indica realmente frio, porque normalmente deveria ser o contrário. Quando chega a metade de maio até metade de junho, volta a aquecer aqui no meio oeste americano, fica normal aqui no miolo, na área nobre do cinturão do milho, e um pouquinho abaixo da média em direção aos Apalaches e leste do americano. Aqui preocupa, ó, de 11 a 18 vai ser o período mais frio desse evento agora nos Estados Unidos. Olha só, todo o cinturão, mas principalmente aqui, ó, entre a região que vem aqui de Kansas, Nebraska, Missouri, Iowa, Indiana, quer dizer, Illinois, Indiana, Ohio, toda essa região aqui bem abaixo da média no período de uma semana. Então não dá para descartar que entre 11 e 18, dentro desse período, não tem alguma janela para alguma geada nessa região. Então pode ser que tenha alguma surpresa desagradável nesse sentido. Não é 100% certeza, mas indica um período frio. Isso também pode atrapalhar o desenvolvimento normal do que já tiver germinado, aumentar um pouquinho os dias para germinação, atrapalha um pouco, principalmente soja, o pessoal já estiver plantando. Então, já é uma região que não é tão quente assim nessa época do ano. Então, vai fazer um certo frio para a época do ano nesse período. Então, uma certa dificuldade para a safra americana está começando a aparecer. É uma mudança muito radical. Semana passada, aqui estava acima da média. Deu uma mudança assim muito, muito grande mesmo. Vamos ver se isso aí vai ser definitivo ou não. Sábado que vem a gente atualiza mais. E na situação do El Niño nós temos o que? A Laninha, no caso, aqui já começou a formar aquela língua de água mais fria, tu vê que está mais frio em relação ao norte e ao sul, já começa a dar início ao processo, já entrou na fase neutra, está indicando o quê? Que está começando gradativamente o processo de formação da Laninha, que começou agora nesse mês de maio e vai vamos assim, se estender. O trimestre que começou em abril, maio e junho é a transição. O trimestre maio, junho, julho é a situação do início da Laninha, principalmente ali final de junho para frente. E continua muito quente aqui ó, no litoral do Nordeste. Um dos motivos também dessa chuva. Ó, aqui o calor vem, os ventos vêm, trazem a umidade para a Amazônia, bate para cá e forma aquele corrente de jato trazendo umidade. Tem um bloqueio nessa região aqui do Oceano Pacífico. Vamos dizer assim, o fluxo normal seria assim, ó, ondulando. O que ele fez aqui? Uma parte veio para cá, trouxe o ar polar em direção à Argentina, está muito frio no Chile, Argentina, Uruguai, a outra veio para cá por cima e bloqueou, fechou o canal aqui, trazendo a umidade lá da Amazônia e mantendo o tempo constantemente fechado aqui. Então, o bloqueio não é a massa de ar quente que está aqui, essa aqui é consequência, o bloqueio está aqui, em altura, fazendo com que o jato bifurque e venha para cá. Quando ele junta aqui,
o polar vem aqui embaixo, o subtropical aqui em cima, os dois fazem isso aqui e não tem jeito. Não vem para cá e daqui não vai para lá e fica o sistema parado por dias aqui na região. E um fluxo grande de umidade, até em função do nosso Atlântico muito quente. Então aqui nós temos o quê? Muita chuva nesses últimos 10, 12 dias. Esse provavelmente pode ser o último evento assim desse jeito, com chuva intensa agora entre abril e maio. Aquilo que a gente tinha falado, se eu não me engano, em novembro. Durante o verão daria uma trégua, não teria tanto peso, e o El Niño daria sua despedida, afetando os meses de abril e maio com chuva acima do normal. Que eu não esperava, claro, um dilúvio desse no Rio Grande do Sul. Aí é previsão de curto prazo. Agora, para o pessoal ter uma ideia, a chuva que deu nos últimos 7 dias, só para o pessoal ter uma ideia como esses eventos não são coisas do outro mundo, Natal de 1995, entre a Grande Florianópolis e o litoral sul catarinense, em um dia, choveu o que choveu no Rio Grande do Sul em 7. Florianópolis, em 15 horas, numa das estações da Lagoa da Conceição, deu 540 milímetros em 15 horas. Em Soledade, deu 600 milímetros em 8 dias. Então, gente, eventos desse tipo são recorrentes na região sul. Graças a Deus, não é toda hora. Mas de tempos em tempos eles vêm com mais intensidade, menos intensidade. Teve um dado também em 1838, 3 dias em março, desabou o mundo em Florianópolis. Só numa casa em Santo Antônio de Lisboa morreram 11 pessoas soterradas. Vocês imaginam o que é ter um desabamento de morro em Floripa em 1838, onde tinha 95% da mata original preservada. As baías ficaram com cor de barro de tanto sedimento, de tanta sujeira que saiu da região em direção às duas baías. Vocês imaginam um evento dessa magnitude em 1838 hoje? Então, de tempos em tempos nós temos essas bagunças. Aqui, ó, o Nino 1 e 2. Nós temos aqui, ó, ele deu uma subidinha, agora está caindo, está praticamente zerado. O Nino 1 e 2 fica aqui, ó. Fica aqui na costa do Peru. O Nino 3 e 4 já está na fase completamente neutro, está 0,4, está caindo. Ele já entrou neutro aqui no começo de abril, deu uma subida e caiu de novo e está gradativamente caindo. Ele deve provavelmente ficar zerado ou negativo, acredito que lá entre o dia 15 e 20 de maio para frente. E o Nino 3 também, já está até negativo. Agora está zerado, mas já chegou a 0,1 negativo. E aqui está começando a formar a situação do desenho clássico da laninha. É o início, não é laninha, mas é o início do processo de formação da laninha. E aqui também está começando a esfriar aqui nessa parte do Índico, que também tem um peso para ajudar a gente. Ele esfriando vai também diminuir mais ainda a chuva. Aos pouquinhos a gente vai tendo a diminuição da chuva. Que não disse, hoje é o excesso de chuva. Daqui a 4 ou 8 semanas à frente, talvez a pergunta aqui no sul seja quando vai chover. Aqui nós temos aqui maio, junho, julho, agosto. Nessa situação já temos a laninha formada aqui no Oceano Pacífico. Já aqui, ó, no Nino 3 e 4 ela já está entre meio a 1 ou um pouco abaixo de 1 e bem frio na costa oeste da América do Sul, começando a ficar mais fresquinho aqui no litoral do Brasil, no sul, e aqui começa ainda a ficar quente. Bem no auge do nosso inverno, nós já temos a laninha, inclusive uma laninha forte. Já está aqui entre 1 e 2 negativo, uma extensão grande. Em relação à rodada passada, reduziu levemente. E aqui começa também a ficar mais neutro. Começa ainda um pouquinho quente. Nessa situação, começando aqui pelo centro-sul, nessa região aqui, há uma tendência de diminuir a chuva agora entre final de maio, junho para frente. No Paraná já reduziu, o Paraná já está precisando de água, norte do Paraguai, o centro-oeste também já está precisando de água, mas no sul do Brasil começa a diminuir a chuva. Acho que esse mês de maio está sendo um problema no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pelo menos até o dia 15, 20 nós poderemos ainda ter problemas. Inclusive vejam um vídeo do Alerta 7, onde a gente fala isso, que o Rio Grande do Sul está longe de ter acabado os pepinos. Ainda vem bastante pepino, tanto de hoje para amanhã, quanto no final da próxima semana. Aqui no centro-oeste já começou o período seco, que também é normal nessa época do ano, então a região do sudeste, centro-oeste, fica mais seco. Vai começar
a virar a chave. Aquele jato que está enjoado nessa posição aqui, ele vai começar a voltar ao normal, ele vai começar a ondular e vai ter momentos em que ele vai fazer isso aqui, permitindo a entrada do ar frio. Provavelmente, vamos dizer assim, entre 8 e 12 no Rio Grande do Sul, entre 10 e 13 em Santa Catarina e entre 12 e 15 no Paraná. Então, nesse período, até o final dessa quinzena, poderemos ter a primeiro ar frio entrando também aqui na Amazônia, a primeira friagem, um frio mais forte aqui no final da semana que vem, ou na segunda semana cheia, de 13 a 18, teremos uma queda mais brusca da temperatura aqui no sul, também vai cair no sudeste, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, sul de Goiás, e esfria também algumas áreas de Minas. As frentes vão começar a passar mais rápido, talvez beneficie aqui essa parte litorânea, o Espírito Santo, de repente com alguma chuva um pouquinho melhor, e também aqui no litoral do Nordeste. Essa região aqui, o normal é ficar seco, então o que se espera agora? E o norte do Brasil deve aumentar um pouco a chuva. Quando chega aqui nos 2 trimestres, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aqui permaneceu como está e aqui ganhou um pouquinho de força. Então nessas duas aqui, manteve a situação de que laninha bem forte, de 1 a 2 negativo. Toda a extensão, uma área bem grande, avançou um pouquinho mais para a linha data, toda a costa oeste da América do Sul fica fria, e aqui começa a ficar uma mescla de normal, frio e quente, e aqui diminui o aquecimento. Quando chega aqui em inverno, primavera, nós temos a laninha ganhando força. Ela já tem aqui, ó, nesse cantinho aqui, entre o Nino 3 e o Nino 4, já tem aqui, ó, de 2 a 3 abaixo do normal, toda a extensão dos ninos praticamente de 1 a 2, ele avança aqui depois da linha data, e a costa oeste da América do Sul também, com temperatura de normal abaixo da média. Na costa leste, fica normal abaixo, acima aqui no sul, um pouco mais quente aqui no sudeste e nordeste. Nessa posição, concluindo o inverno e inverno-primavera, nós temos nessa região aqui a estiagem se estabelecendo, período mais longo de pouca chuva, as frentes passam rápido. Aqui nessa parte do país, no inverno ao normal é seco, uma outra frente pode passar. No litoral do Espírito Santo, algumas frentes podem passar trazendo alguma chuva. Na costa aqui na parte leste do Nordeste, que é a estação chuvosa, vai ser um pouco irregular, alguns momentos de veranico, outros de chuva mais forte, alguns eventos de chuva forte podem acontecer na região de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, tem que ficar bastante atento. No interior aqui, no inverno, nosso inverno fica mais seco, e quando chegar ali agosto, setembro, outubro, a chuva começa a descer, começa a aparecer alguma chuva aqui no Mato Piba, aqui no norte, a região do Mato Grosso, norte, Mato Grosso do Sul, Goiás, uma outra chuva perdida entre final de agosto ou meados de setembro já aparece, norte de São Paulo pode ser, Minas Gerais, alguma coisinha perdida pode ter. E a chuva começa a ganhar força aqui na região amazônica. Tudo indica que esse ano que foi seco, o ano passado, esse ano vai ser bem mais úmido, tendo aí uma boa vazão nos rios da Amazônia, e principalmente aqui no norte e do centro-oeste. O Mato Piba, a chuva começa a chegar mais cedo. Aqui, ó, é o trimestre de setembro, vai pegar setembro e outubro. Então, entre setembro e outubro, aqui nessa região começa já a ter alguma chuva até plantadeira, não dá para descartar. O Mato Piba, a região oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, pode ter alguma coisinha. No norte do Nordeste, norte Maranhão, norte Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, o finalzinho, a saideira da estação chuvosa é agora, maio e junho. Ainda vai ter alguns eventos de chuva, talvez alguma coisa perdida no mês de junho para julho, e julho, se tiver, é lucro, que tiver sempre bem-vindo. E na parte leste do Nordeste a chuva ganha força. No Sudeste, talvez tenha uma situação melhor no Espírito Santo, mas fica ruim em São Paulo, boa parte de Minas, Rio de Janeiro, e no Centro-Oeste também, nos meses de junho, julho, agosto e comecinho de setembro. Depois vai aparecendo alguma chuva aqui e outra. Uma outra frente muito forte pode atravessar São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sul e Goiás, trazendo alguma chuva inesperada. Isso pode, porque as massas frias vão começar a ganhar força ali final de maio, meados de junho para frente. O inverno vai começando a tomar corpo entre final de maio e junho para frente. Julho e agosto, tudo indica que poderá ser com um frio mais intenso. E o inverno se estende, a primavera vai ser uma primavera fria. Então, geada tardia afetando os cereais de inverno, cebola, alho, cuidado na escolha das variedades. A irrigação vai ser necessária, vai ter problema de água entre o sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo e o sul do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai também, problemas com falta de chuva, alguma geada tardia dependendo da região, até final de julho já é considerado geada tardia.
mas entre agosto, setembro e outubro vai ser um risco grande de geada tardia em várias áreas de produção, tanto afetando o início da safra de verão, quanto a safra de inverno. O milho safrinha agora, o primeiro problema dele é a água. Da metade norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso, está sendo a estiagem que já veio com mais força. Torcer para que alguma chuva venha agora na segunda quinzena de maio e dê uma amenizada nesse sentido. O pessoal da citricultura também pode ter algum problema com falta de chuva ali em São Paulo. Na cana-de-açúcar, na colheita é bom porque facilita, depois atrapalha. E no café, a geada tardia também. Geada pode vir com força, provavelmente em julho e agosto. Entre setembro, outubro, novembro, dezembro. Seja de setembro ao verão, da primavera ao verão. Nós temos o quê? A laninha forte, aqui avançou mais ainda, aqui está com 1 a 2 negativo, e de 2 a 3 negativo, pegando toda essa região aqui. Toda a costa oeste mantém fria, aqui uma mescla de calor neutro e um pouquinho frio na parte sul. Mantém nesse trimestre aqui, setembro, outubro, novembro, uma primavera fria aqui no centro-sul do Brasil, pegando o sul do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, região sul, norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, alguns eventos de frio forte durante a primavera, pode ter algum calor forte, isso sim, mas geralmente de 2 a 3, 4 dias, ainda tem chance de ter algum calor forte entre setembro e outubro, isso não dá para descartar, mas a princípio nada parecido com o que foi o ano passado, pelo menos normalmente não acontece em anos de laninha. Tem as exceções, como 85, que nós tivemos uma onda de calor muito forte, uma das mais fortes que o Brasil já teve, e no meados de 85, aqui em São Joaquim, chegou a 32 graus no INEMET. Se eu tivesse estação aqui nesse mesmo local onde eu estou hoje, provavelmente teria marcado 34, 35. Risco de uma coisa assim, pouco provável, mas intervalos curtos de calor, tanto no inverno quanto na primavera, isso vai ter, com intervalos de frio forte, e a geada tardia e 1, 2 ou 3 friagens que vão chamar atenção. E a chuva chegando mais cedo, né? Outubro, novembro, dezembro, a laninha está muito forte. Olha que avança bem aqui onde está indicando de 1 a 2 negativo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 1 a 2, e a linha de 2 a 3 negativo pega uma extensão bem grande. Aqui pode ser que seja o auge da laninha entre a primavera e começo do verão. Aí tudo aquilo que a gente vem falando. Chuva mais forte no norte do Brasil, facilitando o escoamento dos produtos, entrada e saída pelos rios amazônicos. A chuva um pouquinho melhor no centro-oeste e Mato Piba. Pode ter algum veranico entre dezembro e janeiro na região de Irecê, tem que ficar bastante atento. Sempre escalonar o plantio, seja com El Ninho ou com Laninha, para fugir do excesso ou falta na hora errada. A chuva vem no Mato Piba, vem no sudeste, centro-oeste, melhor do que foi agora esse ano. E no sul o problema é a chuva irregular, principalmente inverno, primavera, talvez melhore um pouco no verão, porque assim como é o El Ninho, o verão, a Laninha não tem um impacto tão grande na chuva. Facilita a entrada de massas de ar frio. Geralmente o verão em Laninha, ele tem madrugadas mais frias e tardes mais quentes. E vai atrapalhar a venda de roupas de calor, né? Porque o frio vai se estender, vai ter uma dificuldade assim para aquele calor forte aparecer com gosto ali em novembro para frente. Aí vem aquela coisa da venda de roupa de meia estação, que ajuda bastante. Na água profundidade, aqui ó, dia 23, aqui dia 28, tu vê, ó, tá ganhando força, aqui ganhou um pouquinho, mas apareceu mais água fria em profundidade. Então, pouca alteração. E aqui, ó, apareceu um pouquinho de água quente aqui na costa do Peru. Essa aqui que fez com o Nino I2 desse uma subida, agora está se desmanchando, ele vai cair. E a água fria aos poucos está vindo o quê? Gradativamente está empurrando essa água quente para lá, para longe. E vai ganhar força a água fria aqui em profundidade. Comparando a projeção de abril, olha aqui, ó, aqui está um pouquinho mais quente em relação ao que tinha e está um pouco mais frio em relação ao que estava projetando. Tu vê que abril, a projeção não era para ter tanta água fria em superfície, já tem aqui. Para maio, mantém aqui a laninha ganhando força, junho, julho, agosto fica estável, até diminui um pouquinho, ganha força em setembro, ganha força em outubro, mantém aqui em novembro, dezembro, janeiro. Aqui é interessante, ele expandiu um pouco para cá e continua meio que parado essa bolha de água quente aqui. Então está meio que indicando que esse quadro deve continuar provavelmente em fevereiro, março. Então o primeiro semestre de 2025 continua indicando
para a laninha, e aí o segundo semestre de 2025 está naquela dúvida se vai ser neutro ou início de um El Niño, por causa dessa água quente que por enquanto estacionou em relação a projeções anteriores. E aqui na projeção de novembro, dezembro, janeiro, continua uma laninha forte, aqui ó, de 1 a 2, de 2 a 3 negativo aqui ó, no Ninho 3 e 4. Então ainda tem uma laninha forte nesse período. Então vamos torcer para que a gente não sofra tanto. Ainda vamos ter mais um mês, esse mês de maio ainda vai sofrer bastante o Rio Grande do Sul e talvez Santa Catarina. Vamos ver aqui a última atualização do radar. Vamos ver aqui. Ó, continua muita chuva aqui, ó. Avançou mais aqui, ó. Caxias, Nova Prata, Soledade, ao norte de Teotônia, se aproximando aqui da grande Porto Alegre, Novo Hamburgo. E está descendo, está passando nessa região aqui, ó. Está vindo a chuva. Tem chuva aqui no sul de Santa Catarina, aqui no Planalto Sul, algumas trovadas fortes aqui na região de Chapecó, com algum granizo, Concórdia, e a chuva chovendo forte aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, Ijuí, Panambi, São Luís Gonzaga, Santa Rosa, São Xavier na Argentina, e aqui está se deslocando nesse sentido aqui, ó. Então a minha preocupação é que o modelo que estava indicando de hoje até amanhã, ele colocava nessa região aqui de 80 a 150 milímetros de chuva nessa área aqui. Vamos torcer para que venha o menos possível. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda, um bom fim de semana, ajudem o Rio Grande do Sul, deem força, não vão para o Rio Grande do Sul, a não ser que seja para serviço, para ajudar, não façam turismo de enchente, facilitem o máximo possível o trabalho da Defesa Civil Estadual, Municipal e também das autoridades, bombeiro, o que for que estiver ajudando, procurem sair de casa antecipadamente se for uma área de risco, guardem alimentos, mas não façam estoque sozinhos, procurem ajudar o seu vizinho, vejam se ele não tem alguma necessidade, principalmente a pessoa de mais idade, quem tem criança, os animais de estimação também, se não puder transportar, solte, para que pelo menos ele tenha a chance de procurar se salvar também. Isso vale principalmente dos animais de grande porte, né? Bovinos, equinos, a parte de ovelhas, tudo mais. E acompanhem bem as atualizações, seja as nossas, dos outros, a Defesa Civil, sigam as orientações à risca do que o governo está indicando, ele procura fazer o melhor para o pessoal. O governo vai passar um perrengue miserável, vai ter gente caindo de cansado em pouco tempo. Então ajudem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.